Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, você tá bem? Tô bem, eu sou o Dimas. Sou o Bruno. E você está em mais um Invasão HQ. Isso aí. Começa dando like, deixa sua inscrição aí, se inscreva no nosso canal e no final desse vídeo deixa suas considerações aí, os comentários, o que você acha aí desse assunto bacana, que é uma referência do canal Dois Quadrinhos. Nós assistimos esse vídeo no canal, um vídeo parecido, só que nós vamos explorar esse assunto de uma forma um pouco diferente, conversando aqui entre nós, aqui com esse barbudinho simpático, sobre esse tema bacana pra caramba, que é sobre o que é mais importante na leitura de um HQ ou na exploração de um HQ. O desenho ou o roteiro? O que você acha, cara? Cara, eu acho que é o roteiro. Eu acho que é o desenho, porque eu só compro pra ver a imagem. Tô zoando, brincadeira. É referência, hein? Referência é um outro vídeo. Brincadeira. Na verdade, assim, eu acho que é um conjunto bem feito das duas coisas torna a experiência melhor, mas no geral eu acredito que uma boa história sendo contada, eu acho que tem uma importância talvez um pouco maior. Sim. Mas eu acho que o que faz a galera mais comprar ainda é a arte. Tem os dois lados. É claro que o mais chamativo no HQ, para quem não está acostumado a ler, é o desenho. Então você pega, sei lá, eu adoro os desenhos do Steve McNiven, por exemplo. Você pega o HQ Guerra Civil, nossa, dá uma folhada, é o que te chama. Pelo menos para quem nunca leu um HQ na vida. Só que, para mim, hoje, como leitor assíduo de quadrinhos, um roteiro para mim é muito, muito mais importante. Mesmo porque, assim, existem histórias sensacionais que tem um desenhista, às vezes mediano, às vezes até ruim, que cumpre o papel, conta a história, mas também não tem aquela coisa que você fala, desenho lindo. Sim. Então, eu acho um exemplo ótimo disso o próprio Mouse, do Art Spiegelman. Sim. O desenho é bom, eu acho o desenho bom, ele conta uma história de uma forma bem bacana, bem convincente, bem tocante, só que não é aquele puta desenho que você fica tipo, nossa, o cara, ele mesmo que escreve, ele mesmo que desenha. E ele sabe contar uma história. E para mim o mais importante de qualquer desenho é saber contar a história. Ser bonito ou não, eu já acho que é o segundo plano. Sim. Eu também, eu acredito muito nisso também. Apesar de que eu tenho experiências de alguns desenhistas que tem, parece que um casamento perfeito, né? Por exemplo, quando eu vejo que é uma arte do Frank Whiteley, por exemplo, que é uma arte, é um desenhista que eu gosto muito, é uma arte que às vezes você já pega, já olha assim, já identifica quem é. Meu, eu já estou acostumado que o Frank Whiteley, ele se junta com caras bons, com roteiristas bons. Grant Morrison, principalmente. O Grant Morrison, ele tem várias parcerias com o Mark Miller mesmo, já desenhou com o Mark Miller. E assim, já é certeza que você vai ver um roteiro bom. Não que seja o melhor roteiro da sua vida, mas que vai ter um casamento bom ali. Uma parceria boa, pelo menos. Mas um desenho também tem que contar uma boa história. Tem que contar bem. Principalmente em relação, às vezes não só ao traço do desenho, mas os quadros, né? A história tem que ser contada. E isso deve ser uma coisa bem complicada de fazer também, né? Eu acho que o principal, como eu disse que a gente está falando aqui, é o desenho contar uma boa história. Mas também, eu acho que até o Vinícius fala no vídeo, é que às vezes o desenho ele é tão importante, que às vezes a gente até pode achar que não, que se tem um roteirista escrevendo uma história muito boa, com um desenho muito bom, e no meio do arco muda o desenhista, parece que perde. Parece que a história começa a ficar ruim. É muito estranho quando você tem essa mudança de desenhista no meio das histórias. Eu acho meio estranho. Apesar de que eu tive uma experiência recentemente, que você está tendo, da leitura do multiverso. Sim. No multiverso, isso funciona muito, mas muito brilhantemente. Porque você tem um desenhista para cada terra. Só que daí é outra coisa, né? E aí, beleza, entendeu? Porque são historinhas diferentes, né? E aí você acaba ficando marcada cada história por aquela arte e porque combina mais, entendeu? Isso acontece no Era de Ultron também. Muita gente fala mal. Sim. Eu acho
não a melhor história do mundo, mas é razoável e eu acho que isso também faz parte do negócio. Sim. Porque começa lá com o Brian Hitch, que é sensacional, e depois tem outros desenhistas não tão bons, só que você percebe a mudança de universo, eu acho isso bacana. Sim. Só que, quando é uma história corrida, numa coisa só, num universo normal, eu acho que perde um pouco do tesão do negócio. Sim, sim. Eu lembro de estar lendo o Demolidor Revelado. Todo o primeiro arco, que é o Revelado mesmo, é desenhado pelo Alex Maleev, que eu adoro. E o segundo arco, que é um arco muito bom também, que é ele, eu acho que é o Julgamento do Tigre Branco. É um outro desenhista. E eu senti muito, eu falei, como assim? E depois de ler, depois de começar a ler, de começar a curtir a história, você até fala, beleza. Só que a primeira impressão é muito forte. Eu tive essa sensação também quando eu li o Demolidor Revelado. E uma coisa interessante também para dizer assim é que há um tempo atrás eu estava lendo o Cavaleiro das Trevas 3, né, o Raça Superior, que é do Frank Miller, do Azarello, aquela coisa toda, isso. E aí o que aconteceu? Quem desenha é o Andy Kubert, né? Andy Kubert, eu não sei se estou falando certo. E o Andy Kubert, ele emula o desenho do Frank Miller, né? Do Cavaleiro das Trevas lá, o clássico. E o Andy Kubert não desenha assim, na verdade. Não. O desenho dele é diferente. Tem várias coisas dele dos X-Men dos anos 90. Só que o cara emulou o desenho do Frank Miller. Por quê? Para remeter ao Cavaleiro das Trevas. Sim. Se ele fizesse um outro tipo de desenho, eu acho que seria fora de contexto, sabe? Eu acho interessante isso. Como os desenhistas também podem se adaptar a... se o desenhista for bom, né? Como ele, a uma determinada época, a uma determinada história. Sim. Entre outras coisas, você falou do Frank Miller, daí a gente consegue ver a evolução dele e ele encontrando o próprio jeito de desenhar. Você pegar o Eu Wolverine e o Demolidor lá do começo, é um desenho. Ele passa pelo Cavaleiro das Trevas já com uma cara mais do estilo dele, para depois chegar no Sin City, que você vê que é tipo, ter aquela arte mais carregada mesmo. Sim. Mas tudo bem que é outro tópico já, mas eu acho que faz sentido aí no contexto. É um cara que ele sabe contar a história desenhando também. Sim. Ele sabe, eu prefiro até o Frank Miller como escritor do que como desenhista. Mas ele sabe contar essa história e aí, se você pegar durante a evolução dele, você vê a história do cara também. Eu acho isso genial. Sim, sim. Interessante. Bom, o que eu tenho para dizer sobre isso, de modo geral, assim, é que o desenho, é o que me parece, né? Minha opinião, é a vitrine. O desenho é a vitrine. Sim. Principalmente o desenho de capa. Tanto é que tem muitos desenhistas que são mais capistas do que... Mesmo. O próprio Alex Ross, ele tem vários trabalhos desenhando, mas ele tem muito capa. Ele faz muito capa. E o Brian Boland, entre outros caras. E, isso era o que me fazia comprar quadrinho. Quando eu era criança, sabe, adolescente. Porque eu olhava a capa, achava aquilo muito louco e levava para casa, às vezes nem lia direito, via as imagens, lia um pouco, mas me fazia comprar. Você compra só para fazer mais. Exatamente. Eu tenho que confessar isso. Mas a gente estava falando disso. Eu acabei de lembrar de uma coisa. O meu quadrinho favorito é desenhado pelo Steve Dillon, que é o Preacher. E o Steve Dillon não é um desenhista de mão cheia, que você olha e fala, nossa... As caras são todas iguais, né, do Steve Dillon. O Wizard Rib, que é sensacional, outros caras que são tops. Não, é um desenhista que compra o papel, conta a história. Vários desenhos do Sandman são horríveis. É feio. Feio mesmo. É feio. E, é Sandman, uma das melhores coisas já lançadas. Esses dois exemplos, assim como o Mouse que eu falei, deixam claro que o mais importante, pelo menos para mim, e eu acho no geral para quem gosta de uma história mais séria, tipo, tem o Sweet Tooth também, o desenho não é muito bom, que o roteiro é o principal. Só para concluir a minha ideia, que eu estava dizendo, é que o desenho é como se fosse... Eu gosto muito de fazer analogia, né, comparação, essas coisas. Então, o desenho é como se fosse a vitrine do esquema e que te faz entrar numa loja. E quando você entra, aí você vai ver se aquilo realmente é bom como está
dizendo na vitrine. Você pode ser mal atendido, você pode ter um atendimento de merda, pode não gostar e sair de lá e não voltar mais. Assim como você pode entrar e também falar, putz, realmente é legal, é o que me vendeu lá fora. Eu acho que é a mesma coisa, o quadrinho. Eu acho que as duas coisas são muito importantes. Mas vamos fechar numa ideia aqui? Roteiro. Roteiro. Para mim, o roteiro é mais importante. Também, só que só mais um parênteses, o desenho ele é tão vitrine que os desenhos, não, os quadrinhos mais vendidos de todos os tempos são os dos anos 90, desenhados por Todd McFarlane, por Jim Lee, e desses caras que desenhavam. E que tem uma puta galera que tem preconceito hoje em dia, né? Então, assim, pra gente que lê, o roteiro é mais importante, mas talvez não seja pro grande público. Eu também nunca li um quadrinho mudo. Não, quadrinho mudo não, é quadrinho sem... Quadrinho mudo. É quadrinho mudo que fala? É só desenho, né? Eu já li, é sensacional. Se o cara souber desenhar... Ele te conta a história. Te conta a história. Bacana. O que vocês acham aí? O que é mais importante, roteiro ou... Desenho. Eu ia falar fotografia. Desenho, roteiro ou desenho. O que você acha que é mais importante? Deixe seus comentários aí, explore com a gente esse assunto bacana, hein? Valeu, até a próxima.